pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio nosso do Blank Science. Hoje a gente conta com a presença do Dr. Alexandre Rosenblatt, gastroenterologista, e a gente vai conversar um pouco para tirar algumas dúvidas a respeito de câncer coloretal. Então, primeiramente, bem-vindo, muito obrigado aí por atender ao nosso convite. E eu queria iniciar já perguntando, câncer sempre é uma coisa meio que um assunto sensível para todo mundo, né? Ele, de certa forma, ele é algo que leva a medo e que é uma das consequências ao longo do tempo aí, do envelhecimento, uma das doenças que começa a incidir mais. Então eu queria entender um pouquinho mais para falar para o pessoal que assiste a gente, como que é essa questão do câncer, qual é a chance que a gente tem de ter câncer coloretal ao longo da vida, né? É igual para homem, para mulher, e como que a gente deve pensar a respeito disso? Bom dia, primeiramente muito obrigado pelo convite para falar sobre um tema tão relevante nos dias atuais. Com relação à incidência do câncer coloretal, a gente vem notando um aumento dessa incidência ao longo dos últimos anos aí no Brasil e no mundo. Então, por exemplo, no ano de 2022, nós tivemos uma incidência de 38 mil novos casos de câncer coloretal no Brasil. No ano de 2023, tivemos uma incidência de 40 mil aproximadamente também no Brasil. E para este ano de 2024, existe uma perspectiva de termos um número de 45 mil novos casos de câncer coloretal também no Brasil. E o que mais chama a atenção é a letalidade dessa patologia, porque a gente tem uma letalidade nesse país ao redor de 50%, uma estimação aí de cerca de 20 a 23 mil casos de novos óbitos envolvendo o câncer coloretal para este ano de 2024. E por que isso vem aumentando? Existe um aumento também da população, porém existe um aumento talvez desproporcional para tal doença, que envolve o estilo de vida moderno, consumo de alimentos ultraprocessados, o tabagismo, a questão da pouca ingesta de fibras, o alto sedentarismo, né? Baixa realização de atividades físicas, isso, e obesidade, que são fatores que contribuem para tal acontecimento. Não existe uma diferença estatística importante entre os sexos. É uma doença que acomete mais do parecido sexo masculino e feminino. E atualmente é o câncer o terceiro câncer mais comum no Brasil, logo depois do câncer de mama, que tem cerca de 70 mil casos por ano, e o câncer de próstata, que tem 65 mil casos anuais aí. Uma coisa importante isso, porque a gente vê então que é um câncer bem relevante dentro da estatística dos cânceres, né? Da estatística, onde ele está ocupando aí perto do terceiro lugar, é isso? Terceiro lugar. E se a gente pensa que ele tem uma letalidade de 50%, por outro lado ele é um câncer, eu não diria que, talvez até com os hábitos preveníveis de certa forma, nós vamos entrar um pouquinho mais nisso depois, mas ao mesmo tempo ele é um câncer que tem uma chance de diagnosticar boa, né? Porque, corrija se eu estiver errado, mas dentre os cânceres coloretais, uma grande proporção deles está ao alcance do exame, né? Porque eles são mais comuns, acho que mais baixos, é isso? Mais próximos ao reto, quando faz aquele exame de toque e tal, ele está mais próximo disso. Ou uma colonoscopia, na verdade, um exame de imagem que é tão simples de fazer, né? Diferente de outros cânceres que às vezes tem que fazer exames mais complexos, procurar, e às vezes nem detecta tão fácil, esse é um câncer detectável. Sim. No Brasil existe uma questão social importante, né? Pela baixa disponibilidade da colonoscopia, que seria o exame padrão ouro para o diagnóstico.
Agora, o câncer, na verdade, a gente anteriormente achava-se que a maior parte realmente estava no reto, na parte do reto baixo, no sigmoide. Porém, com o advento da colonoscopia, a gente vê que também existe uma boa proporção de casos de câncer coloretal do lado direito do colo, no cólon direito. Então a gente tem mais ou menos aí uns 30% de localização em cólon direito, que o exame clínico a gente não detecta, uns 30% em sigmoide, que também o toque retal não alcança, uns 30% no reto, divididos aí entre reto alto, médio e baixo, e aí cujo toque a gente consegue visualizar apenas quando é em reto baixo mesmo, né? Aí tem a questão do sangue oculto, que é um sangue oculto de fezes, que é um exame mais simples, né, que é mais disponível no SUS. Agora, ele é um exame muito infeliz, porque o que acontece é que nem tudo que sangra é câncer, né? A gente, antes de neoplasias, a gente tem que pode sangrar hemorroida, doença hemorroidária, fissuras, angiodisplasias, que são malformações venosas ao longo do intestino, a gente tem pólipos, né? A gente tem divertículos que também podem causar sangramentos, e muitas vezes o paciente vem procurar a gente quando já está com sangue, um sangramento visível, ou seja, o sangramento que é visível, ele não é oculto, e muitas vezes a conduta no SUS é solicitar um exame de sangue oculto para o sangue que já está visível. Então a gente perdeu o time nessa história toda aí, né? Claro. Falando um pouco do diagnóstico, o exame, claro, é a colonoscopia, que vai ver todo esse trato digestivo inferior, mas ele hoje, no SUS ele é pouco disponível, mas já com plano de saúde ele já é um exame mais corriqueiro. Então, tem uma chance boa, se as pessoas se atentarem um pouco a esse tipo de coisa, sintomas, eu acho que uma chance de diagnóstico é boa se ela fizer uma check-up, uma rotina. A partir de quando ela deve fazer isso? Todo paciente com 45 anos, independente do sexo, é fundamental que a gente faça uma colonoscopia de check-up. Dificilmente as pessoas fazem check-up no Brasil, e por isso que o câncer coloretal tem essa letalidade tão alta, né? Mas a colonoscopia a partir dos 45 anos, de 5 em 5 anos, é um exame importantíssimo para ser realizado. Por quê? O câncer coloretal, ele, na sua maioria das vezes, ele nasce a partir de um pólipo. O pólipo nada mais é do que uma verruguinha que todos nós formamos ao longo da idade aí no intestino, e essa verruguinha ela pode vir a sofrer mutações, e eventualmente uma dessas mutações ela pode vir a ser um fator deflagrador para um tumor coloretal. Então, o grande fator de risco para ser desenvolvido do tumor coloretal são os pólipos, e a colonoscopia consegue fazer uma varredura do intestino, localizar se existem pólipos, e quando eles existirem, já faz uma ressecção no próprio exame. Então é um exame intervencionista, né? Diferente de uma mamografia, que você faz a mamografia, descobre que tem um nódulo, mas nada se consegue fazer. Daí a importância, é um exame que consegue mudar a evolução natural de uma doença. Acaba pegando a doença já num estágio pré-câncer e já elimina ali. Vai saber depois que eliminou, porque viu no exame já, né, também no anátomo patológico. Mas já se pode ressecar, então, quer dizer, aquela lesão que possivelmente poderia levar a um câncer, é isso? Exatamente, e esse é o papel fundamental da colonoscopia. Agora, ainda já falando um pouquinho, um spoiler do tratamento, inclusive a colonoscopia consegue fazer uma ressecção e um tratamento dos cânceres precoces, já quando ele é envolvendo um procedimento chamado mucosectomia, no qual é retirado com margem através da colonoscopia em ambiente hospitalar. Eu acho que isso é bem importante, porque quando a gente pensa em câncer, sempre pensa, bom, uma doença fatal, e que para a gente conseguir
curar, a gente tem que ter um tratamento precoce e tudo mais. A colonoscopia nos permite isso, a gente diagnosticar precocemente, e hoje também a cirurgia está muito mais simples, então também, tanto com o advento da videocirurgia, quanto da cirurgia justamente pela colonoscopia, mucosaectomia, né? Então também não é uma coisa para se ter medo. Se a pessoa se mantém regularmente fazendo revisões e fazendo um check-up, ela pode fazer uma cirurgia muito conservadora, diferente daquela que já pega uma estágio avançado. Exatamente. Fica a recomendação de aos 45 anos iniciar esse rastreio justo para conseguir detectar um câncer no estágio precoce ou no estágio pré-cancerígeno mesmo. Dependendo do estágio da doença, é passível de ressecção por colonoscopia e ressecções minimamente invasivas, né, como a cirurgia laparoscópica e a cirurgia robótica, nas quais a gente vai fazer a abordagem através de 4 a 5 pequenos orifícios aí para a realização da colectomia segmentar. E para o pessoal que está nos assistindo, que fica pensando, então assim, poxa, eu não quero ter um câncer, o que são as coisas comportamentais que podem influenciar nisso? Já falou um pouco do tabagismo. Existe algum fator alimentar, algum fator em relação a fibras, em relação à parte a gente sabe hoje que essa microbiota intestinal tem ganhado cada vez mais importância ao longo do tempo, em vários aspectos aí, já não só como formação do bolo fecal. Como é que tem alguma coisa nisso que a pessoa pode, ela mesma, no dia a dia, fazer para tentar reduzir essa incidência? Com certeza. Então, hábitos de vida saudáveis no geral, né? Como para a prática de atividades físicas regulares, evitar o tabagismo, evitar esse cigarro eletrônico que a gente tem visto que é uma catástrofe também, evitar a questão, carne é um item de primeira necessidade, então eu não gosto de vetar alimentos desse tipo, porém contrabalancear e comer bastante fibra, bastante verdura também, bastante mamão, para manter um intestino mais solto, né, um intestino fluido, porque constipação também é um fator de risco importante, né? Além disso, cuidar, ver o histórico familiar é super importante, pacientes, principalmente de primeiro grau, que tiveram casos familiares de câncer coloretal, iniciar o rastreio através da colonoscopia até de forma mais precoce. Normalmente a gente recomenda com 40 anos de idade, ou então 10 anos antes do que o parente teve o tumor, né? Então se o parente teve com 45, iniciar aos 35 anos. E aí outra questão são as doenças inflamatórias intestinais, como doença de Crohn, retocolite ulcerativa, que são duas questões que vêm aumentando drasticamente agora na era pós-Covid, relacionados a estresse de pandemia, relacionados a, inclusive, questões inflamatórias decorrentes do próprio Covid. E aí, essas doenças inflamatórias, tratar, manter um segmento com o seu cirurgião, com o seu coloproctologista e não deixar de fazer esse segmento, porque essas são patologias que podem vir a se tornar um tumor caso sejam deixadas de lado. Bom, queria agradecer, Dr. Alexandre, pela gentileza então de dar todas essas informações para o pessoal que assiste a gente aqui.